A maior crise dos nossos dias não é a falta de informação sobre Deus, é a falta de transformação pela palavra, entende? Informação e transformação é o que a gente vai falar sobre isso. O Senhor, Ele me deu quatro textos. Fica em João 1, Tiago 1, Provérbios 27 e Salmo 27. Todos se complementam hoje no nosso devocional. E em João 1,12, o Senhor nos diz aqui na palavra: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício na cruz, que temos esse direito pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só somos filhos de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto eu meditava na palavra hoje, o Senhor me fez perceber algo muito sério. Vivemos a geração que mais tem acesso à Bíblia em toda a história. Nunca fomos tão privilegiados. Nunca houve tantos aplicativos, tantos estudos, tantos vídeos, tantas pregações. E as pessoas, elas sabem versículos, porque muitas decoram o versículo, só que não vivem sobre aquilo. Conhecem louvores, compartilham as mensagens, mas a pergunta que o Espírito Santo faz hoje não é isso. É quanto da Bíblia você conhece? Quanto da palavra você conhece? E a pergunta é: quanto da Bíblia já transformou você? Quanto a palavra te transformou? Existe uma diferença enorme entre carregar uma Bíblia e permitir que a palavra carregue a nossa vida. A maior tragédia espiritual não é a Bíblia fechada, é a Bíblia aberta diante de um coração fechado. Oh, aleluia! E existe, e é exatamente isso que Deus fala nesses 4 textos. Aleluia! E em João, em João 1, o texto todo, o contexto todo de João 1 fala sobre Cristo não veio apenas para iluminar a mente, ele veio para transformar corações. João, ele apresenta Jesus como o Verbo, a palavra eterna, a luz verdadeira, aquele que em todas as coisas foram criadas. Mas João também diz algo muito doloroso: a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a derrotam. A luz chegou, mas muitos preferiram continuar na escuridão. As trevas, elas representam um coração que resiste ao governo de Deus. O problema nunca foi a ausência de luz. O problema é quando o ser humano prefere permanecer no controle da própria vida. Hoje acontece a mesma coisa. Há pessoas que querem um Jesus que alivia a culpa, mas não transforme o caráter. Querem conforto sem arrependimento, bênção sem obediência, salvação sem rendição. Mas Jesus não veio apenas melhorar a nossa vida, ele veio fazer nova todas as coisas. Percebe? Jesus é lindo. E em Tiago 1 diz, nosso tema de Tiago 1 é: o Evangelho não muda apenas o destino eterno, muda a maneira como vivemos hoje. Tiago, ele é muito forte, todo o texto de Tiago é muito para nos forjar realmente. Então, Tiago, ele faz uma declaração mais confrontadora da Bíblia. E ele faz. Ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. É forte. E é possível ouvir centenas de sermões e continuar sendo a mesma pessoa. A prova disso aparece quando enfrentamos dificuldades, não é verdade? Tiago diz que as provações revelam se a nossa fé é superficial ou madura. As dificuldades não criam o nosso caráter, elas revelam um caráter que já existe. Quando tudo está bem,
Qualquer pessoa parece paciente, não é verdade? Mas é na espera que descobrimos se realmente confiamos em Deus. É na ofensa que descobrimos se aprendemos a perdoar. E é na perda que descobrimos onde está a nossa esperança. A palavra, ela produz perseverança, porque ela nos ensina a depender do Senhor e não das circunstâncias. E agora eu sigo para Provérbios 27. Provérbios 27 fala: o caráter sempre aparece. Vivemos em dias em que a aparência vale mais do que a essência. As redes sociais, elas mostram versões editadas da vida, mas Deus continua olhando para aquilo que ninguém consegue esconder, coração. Provérbios, ele ensina que o ferro afia ferro, ou seja, Deus usa pessoas para nos lapidar. Quem rejeita a correção dificilmente cresce. Também aprendemos que a palavra revela o que somos, quem somos. Não existe maturidade espiritual sem transformação, modo de falar, de reagir, a tratar com as pessoas. O cristianismo não se mede pelo volume da nossa voz durante o culto, mas pela forma como tratamos alguém quando ninguém está olhando. E o Salmo 27, ele também nos diz sobre o segredo. Ele não é uma vida sem guerras, é uma vida na presença de Deus. Davi não escreveu este salmo sentado em um jardim tranquilo. Ele escreve cercado por ameaças. Mesmo assim, ele declarou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Perceba que Davi não começa falando dos inimigos. Ele começa falando de Deus. Ele muda tudo. Quando tudo muda, quando a gente olha primeiro para o Senhor e depois, entrega para o Senhor. Sempre. Quem olha primeiro para o problema perde a paz. E é verdade. Quem olha primeiro para Deus encontra coragem para enfrentar qualquer batalha. Depois que Davi fez um pedido surpreendente, ele falou: uma coisa pedi ao Senhor. Ele não pediu riqueza, ele não pede vingança e ele não pede facilidade. Ele pede a presença do Senhor. Porque quem encontra a presença de Deus aprende que nenhuma vitória vale mais do que permanecer perto do Pai. E para hoje, eu deixo para vocês uma aplicação para nossos dias de hoje. Vivemos uma geração extremamente conectada, mas espiritualmente distraída. Há tempos para assistir horas de vídeos, mas falta tempo para ouvir Deus em silêncio. Há muitos seguidores nas redes, mas poucos discípulos de Cristo. Há pessoas cheias de opiniões, mas vazias da palavra. Talvez a maior necessidade da igreja hoje não seja mais conteúdo, seja mais conversão. Não apenas levantar as mãos durante um louvor, mas dobrar o orgulho diante da cruz. Não apenas conhecer versículos, mas permitir que eles confrontem nossos pecados e curem os nossos corações. O mundo não precisa de cristãos que falem apenas de Jesus. O mundo precisa de encontrar pessoas cuja vida revele Jesus. E hoje o Senhor nos lembra uma verdadeira e uma verdade poderosa. Jesus é a luz. A palavra, ela exige transformação e o caráter revela quem realmente somos. E somente quem permanece na presença de Deus consegue viver tudo isso. Aleluia! O Evangelho não foi dado para decorar a nossa mente, foi dado para regenerar o nosso coração. É a transformação. Por isso, antes de fechar a Bíblia, hoje, faça uma oração sincera. Senhor, não permita que eu apenas conheça a Tua palavra. Faz de mim alguém que a viva todos os dias. Amém? Porque uma vida transformada continua sendo a maior pregação de alguém que pode ouvir. É uma vida transformada
é uma vida vivida, é uma vida cheia de muitas coisas para contar. E isso, muitas vezes, as pessoas que estão vazias, elas se enchem por falta de uma pessoa conversar, sabe? De um testemunho para dizer. Fala, olha, eu fui lá, eu vivi, eu sei como é. Vamos, tá tudo certo, você vai conseguir. São essas palavras de encorajamento, essas palavras de amor, essas palavras de pega na mão e leva. Não simplesmente olhar e não fazer de conta que não é da tua conta, entende? Não é isso que Jesus quer. Então, para nossa conclusão de hoje, vamos orar? Pai amado, hoje queremos mais do que conhecimento, queremos transformação. Que a tua palavra não seja apenas um texto que lemos, mas a verdade que molda nosso caráter, ilumina as áreas do nosso coração que ainda resistem à tua vontade. Que Jesus seja visto em nossas palavras, em nossas decisões e na maneira como tratamos as pessoas. Dá-nos coragem para viver o evangelho autêntico em uma geração que conhece muito sobre ti, mas precisa desesperadamente conhecer-te de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Que essa mensagem tenha edificado teu coração, assim como transformou o meu hoje. E até a próxima. Em nome de Jesus. Beijo.